Fala galera, tô aqui na minha caverna Belfort aqui, estamos aqui hoje e hoje essa live vai ser esperada, cara, vai ser uma live abençoada e eu creio que a gente vai poder fazer muita coisa legal aqui juntos. Quero dar boa-vinda aí ao pessoal, tô vendo aqui o Rafael, Cristiano, bem-vindo, galera, bem-vindo. Vai chamando já o pessoal que a live hoje é peso pesado, hein? Aí o Partiu Box, o pessoal tá todo entrando aí, bem-vindo. Bom, para você que está entrando aqui na live de hoje, eu recomendo você chamar o máximo de gente, porque o papo hoje, se você é pai, se você é jovem, ou se você é uma criança, né, com o telefone e parou aqui, a live de hoje vai ser como transmitir os valores e princípios para as crianças e para os jovens nesse mundo de hoje, né? Bom, meus filhos já são adolescentes, um já adulto, então assim, eu não imagino hoje você ter um jovem, um filho pequeno, né? Então, eu vou estar hoje um convidado peso pesado, um jovem como eu, né? Assim, eu me lembro que eu fui campeão aos 19 anos, e esse jovem, ele assumiu um cargo, né, assim, cargo político com tanta responsabilidade. Cara, eu vejo, quando eu escuto a história dele, né, bacharel em direito e filho de pastor, casado com a Lívia, com a Aurora para chegar já hoje com uma filha nova, eu queria chamar o Nicolas Ferreira, o convidado da live de hoje. Deixa eu ver se ele já está por aqui. Agora sim. Ô, rapaz. E Tô aí? levando um calor aqui, o cara tá em cima de mim do Instagram. Pois é, Tava levando um pô. down aqui do Instagram, pô. O Instagram te dando pancada aí, pô. Eu tava aqui, eu vim hoje de carro pra BH. Eu acabei de chegar aqui e vim cortar o cabelo. Eu falei, não, bicho, tá doido, eu tô parecendo Ó, um leão aqui. tava, né? Olha aqui. Primeiro te falar que BH é uma cidade, toda a minha família é daí, né, Nicolas? Toda a minha família. Ah, Queria é? Que mandar da um beijo para hora, todos pô, os não meus sabia. familiares daí, tanto do meu parte do meu pai, quanto da parte da minha mãe. Todos Sim. Pô, que de da hora. BH. Cidade linda, eu morei aí, adoro. Povo mineiro. Cara, eu gosto também de BH, cara. Eu gosto muito de Minas, porque assim, BH é tipo uma roça grande, tá ligado? Então todo mundo conhece todo mundo e tal. E aqui é muito familiar. Eu acho o mineiro muito receptivo. Assim, você pode chegar na casa de alguém que agora que vai ter café, alguém vai trocar uma ideia com você. Eu acho bem da hora aí. Mas só dar uma boa tarde aí pra todo mundo que tá acompanhando aí. Estamos aqui com o Vitor Belfort. Vamos fazer uma live aqui muito bacana hoje, falando sobre família, sobre filhos. Ele tem mais experiência que eu, né? A minha tá com 5 meses. Nicolas, espero o seu filho ter 16 anos, 17 anos e começar a falar aqueles assuntos, sabe? E o bacana, eu não gosto de. Eu falo assim, eu não posso nunca expor os meus filhos. Mas aqui em casa, desde que eles são pequenos, a gente sempre falou o seguinte: vamos falar a verdade. Aqui a gente em casa a gente não negocia com a verdade. Então a gente fala assim: a verdade ela é absoluta, né? E eu vejo hoje, né, assim, eu fico vendo assim, imaginando eu e a Joana, como é que seria para a gente criar criança hoje em dia, né? Porque naquela época eu me lembro que a Joana era fera, ela tinha aqueles DVD que você levantava, abria, a pessoa ficava vendo, né? Os nossos filhos, desde pequeno, eles sentavam numa mesa, desde pequeno, sentavam e conversavam. Não podia sair da mesa. Outra coisa que a gente fazia, que era muito importante para vocês que são pais e crianças, é não dar opção. A gente botava comida. Não queria comer? Eu me lembro que a gente botava, a Joana era fera, botava a comida na geladeira, tirava, esquentava, aquela que tinha. A gente foi ensinando os nossos filhos a nutrição. E a gente vai falar no nosso bate-papo, a gente vai falar que, infelizmente, a educação hoje é a única instituição que não mudou. E ela sempre foi atrasada, porque a educação antiga, a educação de Sócrates, lá eles aprendiam, né? A gente vai até nos reformados, né? A gente vai lá na Inglaterra, que abriram todas essas faculdades, Harvard, Yale, né? Os puritanos, né? Ela vinha com a fé, ela vinha com enfim, de toda a parte matemática, física, né? Enfim. E eu vejo que hoje a educação, né? A gente vai entrar nesse... Mas antes da educação vem os valores, né? Porque vem em casa. Às vezes o cara tem um excelente professor, mas em casa os pais
não ajudam, né? Não conformam. E hoje, cara, a gente tem tanto assunto, tem tanta pergunta para te perguntar. Assim, Vou mandar, primeiro eu queria vou falar o mandar. seguinte, Nicolas. Você via as minhas lutas quando você era mais novo? Mais novo? Você assistia Como as é que... lutas? Você assistia as lutas? Pô, assistia, eu gostava pra caramba. E só te falando aí, né, com relação a filhos, que você pegou essa parte aí, bicho. Se eu sou o seu filho, eu jamais ia levantar a voz, não, bicho. Porque, falar pra você, poderia ter 16 anos de idade, 20 anos, meu irmão. Aí o casco é grosso, né? Mas é lógico, né, que a educação não se dá pela força, né, pela somente ao bater, enfim. De fato, pelo exemplo. Eu estava conversando aqui agora com meu amigo aqui de que, olha, as coisas que eu lembro, por exemplo, do meu pai, de fato, não são somente palavras, são exemplos daquilo que ele fazia com a minha mãe, daquilo que ele fez comigo, sabe, de me dar missões. Quando a gente é criança, e principalmente quando é homem, meu pai, ele fez algo muito interessante, que assim, me dar missão, sabe, do tipo, coisas pequenas. Mas pra gente, quando é criança, acaba sendo um desafio muito grande do tipo, ó, liga aí e pede a pizza, entendeu? Ou se não, vai lá e busca carne. Toma aqui o dinheiro aqui e compra tal coisa, entendeu? Vai ali naquela pessoa ali e evangeliza ela. Cara, isso gera em você uma responsabilidade. Então, eu acredito que quando você tem uma educação baseada em exemplos, a coisa flui. Mas sim, assistir as lutas, pô, as lutas todas aí, cara. Qual a sua luta favorita que você assistiu, Pô, Nico? eu não vou falar que eu lembro mais. Eu não vou falar que eu lembro mais, pô. Porque me vem na mente aqui algumas. Mas assim, eu vi eu tenho umas aqui, o Belfort, mas que foram mais emblemáticas. A do Anderson Silva, eu lembro também a do Lioto. É, deixa eu pensar outras aqui. Pô, falei só que você perdeu, né? Aí não, né, pô? Mas olha como é que é importante, né? Como é que a derrota marca. Eu quero falar sobre isso. Eu estava falando num post meu, o poder da derrota. Porque é muito bonito a gente falar de vitória, é muito bonito a gente falar, poxa, olha quanto eu venci. Sim, Os meus verdadeiros aprendizados são nas derrotas. Inclusive, a Bíblia fala que as tribulações produzem a perseverança produz a fé. E com hoje a gente certeza. está numa geração, Lucas, dos jovens, eles não querem mais tribulação, eles querem tudo fácil. E eu tenho certeza que na sua vida, quando você fala do seu pai é um pastor, seu pai é um cara com os valores cristãos, e eu falo que os valores cristãos ele vem com a verdade e com o amor, né? Basicamente é verdade e amor, né? Nós não somos perfeitos, mas eu vejo hoje assim, vivendo uma sociedade, né? Tipo assim, você hoje vai ter uma filhinha, né? Assim, você pensa assim, como é que vai ser o mundo daqui a 10 anos? Você consegue enxergar o mundo daqui a 10 anos? Cara, primeiro que você disse aí é algo que eu tenho dito também com relação à dor, né? Se você quer crescer, não existe crescimento no conforto. Então a gente só cresce na dor, né? Poxa, dentro da academia, por exemplo, você gera microlesões, né, no seu músculo que vai gerar crescimento. Então realmente a dor ela nos fortalece e de maneira alguma eu gostaria de ter apagado as dores da minha vida, porque sem elas eu não seria quem eu sou, né? Então, quem me vê, por exemplo, lá pô, na política, etc., não sabe as dores que eu já passei no privado, enfrentando professores, enfim, demais. Mas, enfim, com relação aí à tua pergunta, eu acredito que Vitor, fala de novo aí para mim, por favor, a pergunta. Como é que você vê o mundo, Lembrei, assim, lembrei. daqui a 10 anos? Como é que você vê, assim, daqui a 10 anos, qual é a sua preocupação com a sua filha, assim? Cara, para ser sincero, as preocupações eu acredito que é mais no âmbito de escola, porque e âmbito cultural. Então, assim, eu fico assim, pô, na minha época, eu sou de 96, na minha época, eu ainda tinha músicas boas, eu ainda tinha filmes, eu ainda tinha documentários, não, mas desenhos que eu via que eram bons. Hoje em dia, a criança olha pro lado, ela não vê boas referências, cara. Assim, eu digo até referência de. Quem era o seu ídolo naquela época de jovem? Era um escritor?
Era um pastor, era um atleta, eram dois ou três? Quem eram as suas referências, assim, além do seu pai? Cara, eu gostava muito do Jack Chan, cara. Jack Olha Chan. que loucura. Que Eu legal. gostava muito de Jack Chan. Eu, inclusive, já pedi pro meu pai para mudar meu nome para Jack Chan, bicho. Porque Sério? eu achava muito doido, assim, ele brigava com todo mundo. Ele era um cara que, pô, ele tinha um Ele era caráter um de herói do herói. bem. Ele era um herói do bem, né? Exatamente. E eu gostava muito dos filmes dele. Mas também via muitos também filmes que, poxa, meu pai via e eu gostava pra caramba. Seja o do Van Damme, seja do Rambo. Cara, era esses caras que eu olhava e falava assim, E o cara, Rock Balboa? Rock Balboa. Tu curtiu o Rock Balboa? claro, tá maluco, rock balboa pra caramba. Gostava muito também, assim, aquilo dali, poxa, agora falar de desenho também, o Goku, cara, assim, era uma parada assim, nível de ajudar ele a fazer Genkidama. Do tanto que, assim, eu via lá o Vegeta também, né? O cara treinava pra caramba e ficava fortão pra tentar chegar a ser o Goku. Então, esses eram, assim, alguns das minhas referências quando criança, né? Que eu tinha, assim. E assim, uma coisa que eu vejo hoje em dia, né? Eu falo de identidade, né? Uma coisa muito importante hoje, eu falo assim, que as pessoas estão com crise de identidade, elas não sabem mais quem elas são. Né? Eu, exemplo, quando eu encontro um jovem, eu olho no olho dele, né? Ele fala assim, poxa, Vitor, eu tenho um sonho de ser campeão, eu tenho um sonho de ter, assim... Eu vejo três coisas que acontecem com o jovem, né? A identidade, ela não sabe quem ela tenta se incluir num grupinho, né? Assim, eu tenho, aqui em casa, eu não gosto de falar de adolescente, porque adolescente é um termo que não existe na minha criação. Acho que 13 anos de idade você vira adulto. Eu falo que é jovem adulto. Aqui em casa a gente tem três jovens adultos. O Davi com 18, a Vitória com 15 e a Kiara com 14, né? Então, assim, nessa idade, a gente vê a identidade, até numa escola cristã que as minhas filhas vão. As pessoas estão literalmente perdendo, elas não sabem quem elas são. Porque eu falo o seguinte, Nicolas, antes de você ser pai, você é filho, né? Se você é um bom filho, consequentemente você vai ser um bom pai. Mas antes de você ser um bom pai, você tem que ser um bom marido. Né? Então, assim, porque muitas pessoas, eu quero ser pai. Não. Você tem que ser marido primeiro. Porque você não vai conseguir gerar. Né? O melhor presente que eu dou para os meus filhos é um bom casamento. Eu falo, é o melhor presente, a melhor herança que eu vou dar para os meus filhos é um bom casamento. Então, se eu tiver um bom casamento, eu vou ter uns filhos saudáveis. É muito difícil você ver alguém com um bom casamento, o cara ser um péssimo pai. É muito difícil. Né? É muito difícil. Então, assim, o conselho que eu dou para o meu filho, para minhas filhas, eu e o João, a gente fala assim, ó, quando você for casar, você vai escolher. Lembra bem, você não escolheu os seus pais, você não escolheu os seus tios, os seus primos, vieram com pacote. As únicas coisas que você escolhe são os seus amigos e a pessoa que você vai gastar o resto da sua vida, né? Porque ninguém casa pensando em separar. Hoje em dia, infelizmente, perdeu o valor. Mas eu estou falando de uma coisa que eu e você, a gente carrega os mesmos valores e o papo aqui vai ser reto, a gente vai falar direto, a gente vai falar porque eu tenho certeza, Nicolas, que essa live aqui vai fazer muitos pais e muitos jovens entenderem qual é a sua identidade, né? Quem você é. Então, as três perguntas que eu gostaria que você pudesse desenvolver ela. Quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. Você podia desenvolver um pouco sobre essas perguntas? Ó, o C.S. Lewis ele fala algo muito interessante, que é o seguinte: quanto mais eu me pareço com Cristo, mais eu me pareço com aquilo que eu fui feito para ser. Porque nós somos imagem e semelhança dele. Então, cara, a minha identidade, ela diz respeito àquilo que eu sou, e aquilo que eu sou é uma soma de várias coisas, né? Que representa de onde eu vim, quais são os meus princípios, os meus pensamentos, as minhas ideias, enfim. Então, quem eu sou? Eu acredito que eu sou imagem e semelhança de Cristo, cara. Basicamente é isso. Então, tudo aquilo que Cristo é, eu pretendo ser. Porque dessa forma eu estarei sendo eu de verdade. Quando eu quero ser algo diferente de Cristo, eu estou assumindo uma identidade completamente diferente daquilo que eu fui planejado a ser. De onde eu vim? Eu acredito que todos nós viemos do pó. Eu acredito que todos nós viemos de uma descendência que é pecaminosa, mas eu também vim de alguém que me chamou de filho, que me chamou de amigo, e alguém que morreu por mim e que hoje eu sou uma nova pessoa.
por aceitar ele. Então, de onde eu vim e para onde eu vou? Eu vou para onde o Senhor me predestinou. C.S. Lewis também fala uma coisa muito interessante, que é o seguinte: se eu tenho um desejo que essa terra não pode saciar, então isso só pode significar que eu não fui feito para esse local. Então, para onde eu vou? De fato, não é somente para um fim profissional ou para um desejo sentimental, que seja somente casar ou que seja somente adquirir salários, mas eu acredito que eu estou indo para o lugar de onde a gente nunca deveria ter saído, né? Que é a eternidade. Então, o final da minha vida, na verdade, é o começo dela. Né? Quando eu morrer, eu vou viver. Aleluia! Glória a Deus. É isso aí, irmão. Agora, uma coisa interessante, você tocou num assunto que eu acho super me intriga. Isso me intriga, né? Você falou de identidade, né? De quem eu sou. E hoje, eu vou te falar uma coisa. Eu amo a Igreja de Cristo, mas eu não amo muito o espírito que hoje se encontra em muitas igrejas. Eu falo o seguinte, tem dois tipos de pastores. Pastores de ovelha tem que cheirar a ovelha, né? Tem que ter cheiro de ovelha, tem que conviver com a ovelha. Ele tem que, né? Ele não tem outra opção, né? E eu vejo hoje em dia muito a identidade da igreja, né? Hoje em dia estão sendo muitas coisas dentro de uma igreja. Eu entendo, assim, eu vou te falar que eu entendo, porque eu falei, estava conversando eu fui convidado pelo pessoal da Lagoinha para falar no CRI. Eu vou falar no CRI. E eu queria dividir no meu coração o que é um empreendimento. Para mim, um empreendimento não é o sucesso financeiro. Você entendeu? Não é ter dinheiro, né? Não é assim, ter riqueza, acúmulo de riqueza. Até porque a Bíblia fala que quem ama o dinheiro não é de Deus, é do diabo. O amor ao dinheiro, a mamão, é do diabo. Nós temos que ter um legado e a gente tem que ter um chamado. Eu falo que hoje em dia você tem uma profissão, mas dentro da sua profissão você tem um chamado, né? Você tem uma profissão, que é o seu salário, e eu vejo que a identidade da igreja, ela tem se envolvido, em vez dela transformar a cultura do mundo, ela está deixando a cultura do mundo, sabe, transformar um pouco ela. Eu queria falar para você, assim, você é jovem, né? Assim, eu não sou da sua geração. Eu falo que eu sou old school demais, né? Eu me lembro que eu entrei numa conferência cristã, e a mulher olhou para minhas tatuagens e falou assim: isso é do diabo. Aí eu virei para ela e falei assim: minha senhora, esse brinco é do diabo. Essa maquiagem é do diabo. Eu olhei para ela e falei: como? Você se depilou? Você não podia se depilar, porque queria mostrar pela lei, né? Fica essas coisas de lei, essas coisas de apontar dedo, de não sei o que, tem que ser. E eu acho fantástico, quando eu conheci Jesus, né? Me apresentaram Jesus, eu fui transformando e fui conhecer essa pessoa física, mas um Deus tão humilde que ele se fez homem, né? O que você acha da identidade hoje, né? Que eu falo que para mim o problema do mundo é porque está na igreja. Se a igreja tivesse sólida, ela é a solução do mundo para mim. A solução do mundo não está na política, não está no esporte, não está em Hollywood, é a igreja. E falando de igreja, qual a identidade que você acha que está faltando? Quando eu falo de igreja, estou falando de uma só, tá? Não esquece os nomes das igrejas, eu não estou falando de denominação, não estou dando nome para pastor. O que você acha que é a identidade para o jovem ter aquele avivamento? Porque naquela época de Pentecostes, enquanto eram 11, enquanto não tinha plenitude, o Pentecostes não desceu. O Pentecostes só desceu quando tinha plenitude, quando tinha os 12. Eu queria que você me falasse o que está faltando para essa plenitude da igreja tomar posse em todo lugar do mundo. Eu acredito que hoje, infelizmente, a igreja, digo como um todo, ela tem caído num relativismo muito grande e acabado por perder a sua identidade. O que acontece? Numa ânsia de querer ganhar o mundo, as pessoas querem se tornar o mundo para ganhar o mundo. Isso eu acho. Essa é chave. Essa é chave. Cara, porque eu acho que o que acontece? As pessoas acabam por subestimar o poder do Espírito Santo no seguinte sentido: para eu ganhar você,
assim como Paulo diz, eu posso me fazer de louco, eu posso me fazer de sábio, eu posso me fazer de qualquer coisa. Mas Paulo ele não se fez de pecador para ganhar o pecador. E eu acredito que a perda dessa identidade faz com que a gente fique uma cópia do mundo piorada. Porque o que aqui tá bom, o que tá bom lá fora, a gente tenta trazer aqui para dentro, seja gíria, seja música, seja o vestimenta, seja qualquer coisa, experiências, a gente tenta trazer para a igreja. Só que as pessoas não estão indo para a igreja porque elas estão cansadas do mundo. Então, basicamente, acaba ficando algo contraditório. As pessoas querem uma água que ela não vai mais ter sede, não aquela coisa que, sabe, vai ser a mesma coisa. Eu não estou dizendo que você não possa, por exemplo, ter na sua igreja uma fumaça, luz. Eu não estou dizendo isso. Na minha igreja tem isso. O que eu estou querendo dizer é, há que se ter um equilíbrio se nós estamos buscando somente arrepios no nosso corpo ou se nós estamos buscando de fato uma transformação de mente, porque muita gente quer entrar na igreja sem Romanos 12:2, né? Então, eu quero entregar minhas finanças, quero entregar meu casamento, quero entregar tudo, mas não entrega a sua mente. E sem uma mente transformada não tem cristianismo. Então, acho que isso que falta para a igreja, de saber que a igreja, o evangelho, ele é um evangelho que está acontecendo muito isso, né? É um evangelho que ele não inclui, quer dizer, ele é uma inclusão, mas não gera transformação. Não. Então inclui tudo, né? Até o capeta inclui muitas vezes, né? Pode vir, vem do jeito que você tá, fica do jeito que você quiser. Só que, na verdade, não é isso que o evangelho propõe. Ele propõe uma transformação, propõe confronto, propõe realmente você não se amoldar ao mundo. Então, o que falta para as igrejas, que eu vejo? Uma identidade firme e sólida, para se preocupar muito mais na profundidade do que na quantidade. Quero dar um exemplo aqui, e aí eu vou ir seguindo para casa aqui, vou continuando, tá, Vitor? Porque eu me atrapalhei no horário aqui, mas eu vou seguindo para ficar no lugar lá em casa mais quietinho. Porque o que acontece? A gente tem hoje muitas igrejas que possuem, por exemplo, células, né? E eu não acho errado o modelo célula. Mas quando uma célula cresce sem a devida organização, isso se chama câncer. O câncer é o crescimento de uma célula de forma desorganizada, que foi crescendo, que foi crescendo e se virou um câncer. Então, eu acredito que a igreja local, ela é a esperança do mundo, sabe? Não estou dizendo o contrário aqui às igrejas grandes, mas eu estou dizendo que os modelos que foram deixados para nós biblicamente, eles funcionam, que é a consolidação próxima, sabe? É você chamar 12 ali para perto de você, não que tenha uma numerologia aí não, tá? Eu só estou dando um exemplo. É você ter um cuidado próximo. Eu acredito que cada um tem que buscar essa identidade, esse evangelho que rasga, mas que vai brotar bons frutos dentro do coração de cada um. Eu acredito que é isso que funciona. Total. E assim, eu tava hoje conversando com o Paulo Júnior, sabe o Paulo Júnior? O pastor Paulo Júnior, a gente bateu um papo, né, falando sobre adoração em espírito e em verdade, né? O espírito é a emoção, a verdade é o conhecimento, né? E o que acontece hoje é muita emoção, porque quando a gente está na igreja, eu falo que nós somos seres emotivos, nós temos emoções, nós agimos, né? Meu cachorro está aqui, ele não tem emoção, ele é mais instinto, né? E eu acho que o ser humano hoje, ele tá, eu falo que existe o AI e o EI, né? A inteligência artificial e a inteligência emocional. A inteligência emocional na Bíblia ela é controlada pelo conhecimento. Então, eu tenho vontade de fazer alguma coisa e eu vou lá e leio na palavra e falo que é outra coisa, então eu tenho que me exercitar, né? E eu faço isso direto com os meus filhos aqui em casa. O Davi, o meu filho Davi, 18 anos, pô, adora você. Ele fala assim, papai, eu sou Navy SEAL. Ele não tem ideia. Pessoas chamam ele de, né, alguns chamam ele de maluco, monge, né? Porque ele é virgem, ele não quer casar virgem, ele tem um estilo de vida, né? É o que joga futebol americano ou não? Isso. E o bicho pode falar pra você, o menino tem 18 anos. 18 anos. E o menino é trincado, jogador,
entendeu? Eu vejo os treinos dele aí, pô, o cara, E Nicolas, até a escolha que ele fez lá do time, achei legal pra caramba. Assim, é algo completo, parece que é o seguinte, o pessoal olha e realmente acha que ele é um ET. Mas é depois isso. passa isso aqui pro seu filho. Ele é um ET mesmo. Ele é extraterrestre. Ele não é desse mundo, assim como nós, pô. A gente não é desse mundo. Então, o nego falava comigo assim, irmão, Glória a você não Deus. bebe, você não fuma, você não faz isso, não faz aquilo. Eu faço, cara, o que você faz, né? Eu falo, ó, meu irmão, eu sou crente, então a primeira coisa que eu faço é comer, né? Crente gosta de comer. Eu como, eu jogo bola, eu leio, eu saio para poder comer também. E depois eu vou para a escola, vou para a faculdade, depois eu como, depois eu vou para a igreja, depois da igreja a gente come, cara. Basicamente a vida do cristão é essa. E, cara, é uma vida muito boa. Não estou dizendo que é uma vida sem sacrifício, mas é uma vida gratificante que eu sou livre de fato. O seu filho é Glória livre. a Deus, glória a O seu Deus. filho Isso aí. é livre porque ele ser livre não quer dizer você sempre dizer sim. É você ter a capacidade de dizer não. Você tá E entendendo? Nicolas, eu admiro demais. Você sabe porque é o seguinte, eu falo o seguinte, ó. Eu tenho uma vantagem e eu falo para o meu filho, você tem uma desvantagem. Com você também. Vocês nasceram no berço cristão, no berço, né? Vocês nasceram nesse berço. Eu não nasci, eu vim do mundão. Eu e a Joana, a gente fala que a gente deu errado que deu certo. Se tem alguém em casa aqui que é cristão de verdade, é a Joana. A Joana é cristã de verdade. Eu falo que eu ainda estou me transformando. Porque é o seguinte, para mim, se eu pudesse dar um conselho para todo cristão, né, eu adoro os reformados, eu adoro os puritanos. Né? Eles eram Navy Seal, não tinha negociação com esses caras. Né? E não tem. E eles não têm esse negócio de emoção. Está fora da Bíblia, eu estou fora. E eu acho que existe. Assim, eu não quero entrar nessa área, mas assim, o pentecostalismo há 100 anos atrás, aí depois vem o neopentecostal. Aí a gente entra em escatologia que eu não estou nem aí, eu não quero saber disso, a gente está falando de Cristo. Vocês Sim. nasceram no berço. Vocês estão numa sociedade hoje que é extremamente demoníaca, que a agenda dela é contra a família, é contra a fidelidade. Né? Uma amiga da minha esposa estava no jogo de voleibol, a amiga dela querendo convencer, como é que o seu filho é virgem e não vai experimentar? E ela tem uma filha. E ela falando, pô, você não vai experimentar para ver o que ele gosta? Eu falei assim, meu filho, não é buffet aqui não, bro. Isso aqui não é buffet não, all you can eat. No all you can Exatamente. eat, o serviço, o all you can eat, serve só para encher o seu bucho. Não é bom em nada. Se eu quero comer carne, eu vou comer carne. E tem um grande lance, né, que eu falo que é o amor eros. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas o amor eros. O amor eros é sensual com uma pessoa só. Deus ele nunca foi a favor que o homem tivesse vários. O pessoal fica falando do Velho Testamento assim. Já parou para pensar que Deus nunca quis que o homem tivesse vários? Ele colocou lei que você tinha que casar com esse povo, não podia misturar. Enfim, eu não vou entrar nesse detalhe. O que eu quero dizer é o seguinte: como é que foi você crescer nesse berço, ô Nicolas? Porque assim, eu falo para meu filho, filhão, você, eu sou seu fã. Eu sou seu fã. Eu fui totalmente ao contrário de você. Eu sou seu fã, filho. Me conta essa pureza. Como é que eu posso te ajudar a manter essa pureza? Me fala um pouquinho sobre quando você era jovem e o que você poderia falar para os jovens que estão assistindo a gente agora. Acho que a melhor coisa que você pode fazer aí, jovem que está me escutando, é você se conhecer, sabe? É você saber sua verdadeira identidade. Por quê? Porque aí, de fato, você vai saber qual que é o seu limite, o quão mal você é. C.S. Lewis também fala que um homem só sabe a força que ele tem, não quando ele está deitado contra o vento, mas quando ele está contrário ao vento. Então, ele está correndo Uau! contra o vento, ele vai saber a força que ele tem. Então, não ache que você é um super-homem, não ache que você é um super santo, não ache que você não está à mercê das coisas que o mundo vai te oferecer. Por quê? Porque uma hora você pode cair e você pode, assim, digamos, se frustrar de uma maneira muito grande, porque você era uma pessoa santa, uma pessoa pura, mas santidade diz respeito a você não se faça isso, sabe? Seja intenso na santidade, e tenha pessoas boas ao seu redor, sabe? As minhas amizades me ajudaram muito, sabe? Durante a minha adolescência, principalmente. Os meus amigos, tanto também meus familiares, meus tios, Belfort, são caras assim, retos, cara. Tipo assim, heróis anônimos, sabe? Sabe Uau! aqueles Eu caras sei, assim que você sei. fala, pô, velho, esse cara Benaia. aqui, ele é muito bom. Meu Eu tio falo que são os Matias, Benaia. Lembra do pô, Benaia?
Como é que é? O Benaia, da Bíblia. O Benaia, que era um guerreiro de Davi. Um dos maiores guerreiros que Davi tinha era o Benaia. Eu falo que o Benaia era os mighty men do Davi, né? Ele era aqueles guerreiros que Davi tinha. Sim. Esse cara é fantástico. Nicolas, você precisa conhecer esse cara. Esse cara é fantástico. Tem um, inclusive, né, que fala porque ele batalhou tanto que a mão dele não conseguiu largar a espada de tanta gente, né, que ele batalhou contra. Mas, assim, são heróis anônimos que me ajudaram muito, cara. Então, assim, meu tio Léo, meu tio Kim, meu tio Matias, eu sei que vocês, obviamente, não conhecem, mas, assim, pessoas que eu vi através da vida deles, exemplos muito grandes. Tem vários outros tios também, meu tio Elcio, minhas tias também, assim. Eu tive um bom exemplo dentro de casa. E aí que tá, cara. Você, jovem, você precisa fazer um comparativo. Pensar o seguinte, olha, peraí. Eu tenho um pai e uma mãe aqui, ou se não, um exemplo que eu conheço que deu certo. Um casamento frutífero, fiel. E o meu amigo aqui tá pedindo, igual essa mulher falou aí com a sua esposa. Não, deixa isso pra lá. Fica com quem você quiser, sabe? Tem que experimentar. Como que você vai casar sem experimentar? Faz um peso e contrapeso. Fala, peraí, meu pai, por exemplo, primeira mulher que ele beijou foi minha mãe. O casamento do meu pai é perfeito? Não. Tem problemas? Tem. Mas eles se amam, cara, são felizes. Eu vou trocar o que eu vejo dentro de casa pelo um boca aberta, que não sabe nada da vida e que nunca construiu uma família? Opa, não vou não. Então a gente precisa, sabe, conseguir, para aqui na rua mesmo, a gente conseguir fazer essa diferenciação e tomar uma posição, cara. Assim, o jovem, o Belfort, ele quer muito permanecer a algo, né? A uma causa, a uma política, a qualquer coisa. E eu, cara, graças a Deus, assim, eu nunca tive dificuldade em ir na contramão, sabe? Porque eu simplesmente pensava assim, cara, peraí, eu tô aqui com pessoas que daqui a pouco eu nem as conheço mais, e eu simplesmente irei trocar isso por algo que eu tô vendo dentro da minha família, eu não vou fazer isso. Então você, jovem, você precisa permanecer firme, cara, sabe? É como se fosse uma estaca mesmo. Bota a estaca assim, ó, em cima da pedra e fala, meu irmão, eu não vou sair daqui. Não importa se tem menina pressionando pra eu ficar com ela. Não importa, sabe, se tem nego falando que eu sou viado porque eu não saio ficando com um monte de menina. Não importa. O que importa, de fato, é você permanecer firme e você vai colher os frutos disso. Eu colhi os frutos tanto daquilo que eu errei, quanto daquilo também que eu acertei. Então, assim, a gente precisa ter essa maturidade, sabe? De reconhecer que as escolhas que a gente faz aqui vão reverberar lá na frente. E quais foram os limites? Exemplo, eu falo para os meu filho, eu falo assim, exemplo, eu converso com ele, eu falo assim, exemplo, qual o limite para o jovem que quer manter, né, a santidade, né, no relacionamento? Eu falo, meu filhão, primeiro é ter um confidente, né, alguém que você possa ligar. Primeiro, eu falo, filhão, tu não pode ficar sozinho no quarto, você e a mulher, achar que tu vai ficar no celibato, entendeu? Não tem como. Falei assim, tem certas coisas que levam, tudo começa de uma maneira e vai levando para outra, e vai levando para outra. Eu falo que tem uma coisa que eu falo, os boundaries, eu falo que são os limites. Qual o limite que você daria hoje para um jovem? Exemplo, agora estamos falando para um jovem como eu, nasceu do mundão, ou aquele cara que está na igreja, que eu falo que é o crente Raimundo, tá? Um pé no mundo e um pé na igreja, né? Aí estamos falando para aquele cara que não conhece também. Tem um cara aqui que não conhece Jesus, e pô, esses caras são fanáticos a tratar. Aí tem aquele outro cara que fala assim, eu não tenho pai, eu não tenho exemplo, meus exemplos são péssimos, na minha escola meu professor é péssimo. Quais são os limites que você daria, assim, pudesse dar para esse jovem hoje, assim, que está no mundo e que sabe que está fazendo a coisa errada? E como é que você colocaria os limites para esse jovem? Como é que você daria esse coaching para ele agora? Olha, eu acho que a melhor forma, eu já falei isso com várias pessoas, assim, infelizmente eu tive vários colegas de sala que você tenta ali, né, ainda assim, enquanto adolescente, dar um direcionamento, um conselho, e a pessoa acaba não escutando. E eu acho que a melhor forma de você estabelecer limites é, de fato, ver a árvore pelos frutos. Poxa, eu tenho plantado aqui, por exemplo, bebedeira. Bebo toda semana e tal. Você tem colhido o que com isso, cara? Tipo, eu tenho plantado, sair ficando com um monte de gente, dividindo meu coração com um monte de menina ou com um monte de menino. O que você tem colhido com essa sua decisão? Uau. Porque também, Vitor, é o seguinte,
muita gente, ela só aprende quando a bomba estoura. Não adianta você falar, sabe, mostrar, se servir de exemplo. O sábio faz isso, né? Ele aprende com o erro dos outros. O inteligente aprende com o seu próprio erro, né? O tolo não aprende nem com o erro dele, nem com o de ninguém. Mas, quando a bomba estoura, a pessoa vai pelo menos lembrar de você. Então, assim, qual o conselho que eu dou, cara? Tanto para quem está aconselhando, quanto para quem vai receber o conselho, né? Para quem está aconselhando, é saber que há tempo para todas as coisas, até mesmo para alguém aprender algo. E quem está aprendendo, saiba que quanto mais rápido você aprender a tomar melhores decisões, melhor para você. Por quê? Os limites que Deus coloca, Vitor, o jovem ele acha que é para poder cortar o barato dele. Tipo assim, né? Ah, não, pô, a vida aqui no mundo é muito boa e vem aí o evangelho para poder tentar me limar. Na verdade, quando é se colocado uma cerca, é para poder, no sentido de proteção. Isso aí. E não de privar você do mundo lá fora. Então, assim, poxa, tem um penhasco e Deus foi lá e colocou uma cerca. Falou, olha, não passa daqui, porque se você, por exemplo, ficar embriagado, você talvez vai tomar decisões ruins. Isso vai fazer mal para você. Você talvez possa se machucar ou machucar quem você ama. E aí as pessoas passam aquela cerca. Ou seja, você está furando um cuidado que Deus está tendo com você. Então, tudo aquilo que é colocado na Bíblia, eu sempre vi como cuidado. Tanto os visíveis quanto os invisíveis. Então, assim, Deus cuida da gente, Vitor, até no nosso erro. Tipo assim, ele não que ele faz você errar, mas no seu erro, você vai falar assim, caramba, eu podia ter errado muito, muito maior. Deus está me dando essa possibilidade aqui de eu sentir esse choro, essa dor. Tem muita menina, né, que chega em casa, tá lá, né, nas fotos é alegria, felicidade, tudo. Quando chega em casa, coloca a cabeça no travesseiro e fala assim, eu não aguento mais. Tipo, isso aqui já não me preenche mais. Porque esse vazio só tem uma forma, né? Só que o que a pessoa faz? Ela toma uma injeção de ânimo, seja através de bebida, através de relacionamentos e essas coisas que passam, e aí ela, para aguentar mais de uma semana, chega final de ano, mais injeção de ânimo, mas uma hora isso vai acabar. Então, assim, veja o cuidado de Deus nessas coisas. Até na dor, até no choro, até quando as coisas dão errado. Poxa, a Bíblia fala que é melhor você ir para o enterro do que para uma festa. Por quê? Porque na festa você não vai pensar sobre o sentido da vida. Na festa você não vai falar assim, poxa, não estou aproveitando o meu tempo. A Bíblia, por exemplo, algo que minha mãe falava para mim direto, fala assim, olha, meu filho, Salomão diz isso, perdão, Provérbios diz isso e fala o seguinte, olha, Senhor, me ensine a contar os dias da minha vida. Sabe? Então, assim, o jovem, ele precisa ter isso também, cara. Olha, Senhor, me ensine a contar os dias da minha vida. Sabe? Quanto tempo eu tenho? Como que eu tô gastando esse tempo? E saber que é cuidar de Deus, cara. Sabe? Quantas coisas que Deus cuida da gente de forma invisível, que a gente poderia ter se envolvido e teria arregaçado a nossa vida lá frente, mas ainda assim Deus está cuidando. Eu sempre vejo tudo de bom quanto de ruim, como cuidar de Deus. Uma coisa que eu penso, assim, a vaidade, né? A gente tem naquele filme do Advogado do Diabo que ele fala que a vaidade é o meu pecado predileto. E eu me lembro, eu olhando para minha carreira, eu sempre gosto de fazer uma análise de quem eu era e de quem eu sou, né? De quem eu era e de quem eu sou. Todo dia eu faço quem eu era ontem, toda vez que eu acordo, quem eu era e quem eu sou. Um dia, porque o outro dia já se foi. Eu tenho que deixar para trás meus eu tenho que aprender, eu não posso ser tolo, né? E eu sei que a vaidade, ela consome um homem. Eu falo que hoje você é requerido por todo mundo, você está num posicionamento de poder. Assim, eu sei que assim, eu falo que existe a minha esperança está na igreja. Eu volto a falar, para mim a solução não está na política, a solução está na igreja. A hora que a gente conseguir ser um só, tira as placas da igreja. Qual é o nome da sua igreja? Jesus. E a sua? Vamos embora. Vamos fazer a caminhada. Eu acho que essa é a solução. Você depois me corrige se eu estiver errado. Mas assim, você hoje está numa cadeira muito importante. Você lida, se eu falo, você está no meio de lobos. Assim, eu falo que existem vários lobos dentro das igrejas também, né?
E lobo tem o seu lugar. Só que, infelizmente, tem muitos lobos nos lugares do leão. E eu vejo aquele história do Rei Leão, aquele filme, o que é interessante, eu falo para todo mundo, eu adoro aqui, ó, tô com a camisa o leão e o cordeiro, tá vendo? Essa camisa aqui, então, vou te arrumar uma dessa aqui. Eu sou o leão e o cordeiro. Eu tenho que saber a hora de ser leão e a hora, quando eu estou no octagon, eu tenho que ser leão. Sim. Quando eu estou fora, eu sou cordeiro, né? Tem que servir. E eu vejo o Rei Leão ali, aquele outro, ele começa a ficar amigo da hiena. A hiena é um animal que ele se junta para caçar e depois eles se odeiam, fica um arrancando a mão do outro, se odeiam, né? Os leões não. Então, assim, como é que você faz para se proteger da sua vaidade, né, e do ego inflamado que as pessoas tentam colocar ao seu redor? Vitor, para ser bem sincero, assim, graças a Deus, acredito que até mesmo pelo minha origem humilde, pelo meu pai, que também é extremamente humilde, a minha família, eu acho que isso, assim, não tem vez no meu coração, sabe? Do tipo, Nicolas, você foi o mais votado e etc, e você tem seguidores, assim, cara, se amanhã eu perco tudo que eu tenho, eu digo de bens materiais ou de rede social, assim, isso não me gera um desespero. Pode me gerar uma revolta, uma indignação, porque aqui, poxa, é o meio de comunicação que eu tenho para poder falar com milhares de pessoas, para poder mostrar o meu trabalho. Mas, ao mesmo tempo, o poder, ele nunca me foi tentador aos meus olhos, sabe? Tanto material, quanto também em âmbito de poder. E é o que eu mais vejo ali, cara. No meu trabalho, Belfort, tipo, você fala de tudo, menos Brasil. Tipo, é tudo. Você fala de tudo, você fala de o fulano de tal, emenda de tal, daquilo de tal, mas não fala sobre Brasil, sobre, tipo assim, ó, vamos tratar aqui um tema que as pessoas de fato estão preocupadas. Não tem, cara. Então, assim, eu sempre coloco meu ouvido muito apurado para o que entra no meu coração, sabe? Tem uma passagem, não sei se foi com o Billy Graham que aconteceu isso, mas eu acho que foi com ele, de que ele estava ministrando e tal para milhares de pessoas, e aí, quando ele desceu, veio uma senhora dizendo assim, olha, você é demais, você é o melhor, sabe, Deus mandou dizer que você, sabe, parará, ficou enchendo a bola dele. Aí ele falou assim, olha, obrigado por você ter vindo aqui, porque enquanto eu estava ministrando, Deus falou comigo que o diabo viria me tentar aqui depois da ministração. Então, assim, cara, eu mantenho meu coração assim, bem tranquilo. Tem muita gente, inclusive, Belfort, que tenta colar essa peixe em mim, do tipo, ele se acha, ele não sei o quê. Mas quando a pessoa me conhece, me vê o meu dia a dia, é impossível ela achar isso. Cara, ontem Ninguém eu vai perdi... chutar cachorro morto, né, Nicolas? Pô, fala pro meu filho. É igual meu filho. O Tom Brady é um exemplo. Todo mundo falava mal do Tom Brady. Eu falo o seguinte, as pessoas só dão valor para os heróis quando ele morre. Depois que ele morre, que ele não está mais aqui, que não está mais incomodando, ele vira herói. Entendeu? Vamos comprar o CD, vamos comprar o livro, vamos fazer isso. Você conhece a história do cara que fez a música do Papai Noel, sabe? Jingle Bell, Jingle. Você conhece a história desse cara? Não. O cara fez todo o tipo de trabalho que ele fez na vida dele. Chegou a ser coveiro. Queria dar um presente para a família no Natal. Fez a música. Ele morreu sem receber nenhum royalty da música. E essa música era a música, então, tipo assim, ele teve vários trabalhos, foi formado em várias coisas. Então, assim, infelizmente, ninguém escuta cachorro morto. E eu sei, Nicolas, eu falo que Deus tem levantado homens em todos os lugares. O grande problema dos homens é que muitos deles estão se corrompendo. Eu falo que existe a ovelha e o bode. O bode não é ovelha, é leão e hiena. Dentro da igreja, está cheio de bode. Aí eles chegam perto das ovelhas. Aí eles chegam perto do leão. Aí eu falo que o púlpito é o lugar dos médicos, né? Os caras que estão ali, foi o que você falou, ungido, né? É o lugar da unção, é o lugar do cara trazer. Aí os bodes começam a entrar no negócio. Aí fica venda de curso. Aí, gente, se Jesus voltasse hoje, eu fico imaginando, eu falo assim, poxa, eu adoro ver Jesus da volta. Isso é uma coisa que eu tenho. Tem dois Jesus. O Jesus que ele foi o cordeiro, ele volta leão. Se Jesus voltasse hoje, ele volta num cavalo branco, não numa Mercedes branca e nem num Tesla branco. Ele volta com tatuagem, com nome. Ele volta assim com a chama sede. Eu fico imaginando esse Jesus, esse Deus
que vem para juízo. E hoje eu vejo muitos cristãos não entendendo o juízo. Eles vivem como se, poxa, a graça me basta. Eles esquecem que existe um Deus justo. E outro dia eu conversando com meu pai, eu falei assim, pai, o inferno não vai ter só boas intenções, não. Vai ter muita gente com valores legais no inferno. Porque é uma entrada, é um convite. E é difícil para quem está ouvindo aqui, a gente não está entendendo isso. É simples. É um convite. Veio com morte. E eu fico imaginando, né, nesse aspecto que a gente está falando de leão, hiena, lobo, né, e todos esses animais, mas eu fico imaginando hoje como é que é viver na política. Porque quando eu olho para a agenda, né, quando eu vejo as agendas sendo aplicadas, eu falo assim, eu não tenho estômago para estar lá. Porque eu falo que eu sou muito mais os guerreiros de Deus, né? E você é muito mais para João, eu sou mais para Pedro, eu sou mais para Davi, né? Assim, esse é meu aspecto. Eu vejo umas coisas surreais, né? Como dar o direito para um jovem pequeno que não foi nem formado, que não pode beber, ele se mutular, né? Ele poder tirar o seu próprio, escolher o seu sexo. Hoje dá essas opções. Eu fico vendo, né? A gente tem uma ONG, eu e a Joana, né? Chama-se Together for Them. A gente luta contra a indústria do sexo e do tráfico. Eu fico vendo essa agenda pornográfica, essa coisa sendo instituída. A pornografia, eu falo que não é só explícita, ela tem ela é sublinguar, né? Ela entra na música, ela entra no filme, ela vai entrando de várias formas, que ela vai te gerando um interesse. E hoje eu vejo jovens, né? Eu falo do fundo do meu coração, eu queria ver os jovens muito mais pensando em casamento, pô, meu marido, a minha esposa. Não, eles querem mais. Agora essas coisas, essa busca, não, agora uma menina fica com dois. Quando eu começo a escutar essas coisas, eu fico assim, gente, ainda bem que eu não tenho um filho pequeno. Então, assim, como é que você vê hoje, assim, você está lá em cima, né? Você está lá, você pensa, assim, eu tenho duas perguntas, você pensa em ser presidente do Brasil um dia? Deixa eu dar alguns insights aqui do que você disse, Vitor. Vamos lá. Quando a gente vê o caminho, né, que o mundo está trilhando, por mais que óbvio, eu também fico indignado. Eu acredito que todos veem isso, né, a minha defesa, mas isso não deixa a minha fé ou meu coração ficar desesperado. Por quê? Porque eu sei para onde que esse caminho vai, qual que é qual que é o final deste mundo e quem é o dono dele, né? Então, o dono deste mundo, né, ele jaz no maligno, então, obviamente, não seria um mundo que caminharia para o paraíso. Pelo contrário, este mundo aqui, ele jaz no maligno e vai continuar caminhando para ele. Então, as coisas, de fato, tendem a piorar. Eu sempre vejo o mundo como uma carne podre e nós somos o sal. O sal, ele conserva, né? A gente está tentando conservar essa carne ao máximo, precisamos de muito sal. Mas uma hora essa carne vai apodrecer, a continuidade dela. E o que acontece? Quando você citou aí, por exemplo, a questão, né, talvez o desespero que é, né, de ter uma criança pequena no mundo desse, eu quero te trazer uma visão um pouco diferente, que é a seguinte: muita gente acaba deixando de ter filhos porque não quer colocar ele no mundo de tantas trevas. Só que eu acredito que filhos, eles são luz. E o que acontece? Por mais difícil que seja você cuidar de um filho no mundo desse, e eu vou enfrentar esse desafio agora, daqui a pouquinho, em março, se Deus quiser, minha filha já nasce. Amém. A minha intenção não é fazer com que os meus filhos, eles, digamos, fiquem na mão do mundo e eu simplesmente jogue eles para as traças. Pelo contrário, até mesmo porque eu sou filho de alguém. E através da vida da minha filha, ou de você que também é um filho, a gente consegue ser mais sal. Então, eu não sei, por exemplo, suponhamos, eu não sei quantos filhos Deus virá me dar. E vai que no sexto filho, o meu sexto filho seja, por exemplo, o presidente do Brasil. Vai que o meu terceiro filho seja o presidente do Brasil. E aí eu fico com aquilo na minha cabeça, não, eu só quero ter um filho porque o filho passou a ser um desejo meu e não um desejo do alto. Então, assim, eu oro para mim, o meu trabalho, eu oro para saber com quem eu vou casar, eu oro para poder saber se eu devo ou não viajar, eu oro para a segurança da minha casa, mas eu não oro pelo planejamento familiar meu. Tem hora que as pessoas querem casar e não perguntam para Cristo, diz: Senhor,
quantos filhos o Senhor quer me dar? Pai, qual que é o planejamento que o Senhor fez para a vida dos meus filhos? Isso é muito forte, cara. Assim, eu orava pelos meus filhos antes deles nascerem. Eu orava pelos meus filhos para que Deus, assim, o que eu escrevi uma cartinha para minha filha, né, quando ela souber ler, eu escrevi assim, que o Espírito Santo more no seu coração desde agora para todo sempre. Assim, que ele não saia, sabe, do seu coração, que ele fique em você. Então, Belfort, eu acredito que por mais penoso que seja essa vida aqui, e é uma coisa que tem trazido, você disse a respeito de identidade, que tem trazido uma falta de identidade para o cristão, sabe o que que é? É achar que nós estamos aqui nessa vida não como soldados, mas como mordomos. Pessoas que querem muito mais um local para sentar, seja um sofá da sua casa, do que uma espada para poder, sabe, apunhalar, sabe, para você desembanhar ali uma espada. Ou seja, é necessário entender que nós estamos aqui em guerra. Você vai criar o seu filho não simplesmente para poder aguentar as coisas do mundo, não. O cristianismo não diz respeito a você aguentar as coisas do mundo, diz respeito a você superar as coisas do mundo, de você transbordar, sabe, de você conseguir alcançar pessoas. O cristianismo não diz respeito a você, nossa, o mundo é muito gostoso, vou pedir para Deus para poder me manter aqui na igreja. Não é isso que é o cristianismo. O cristianismo é você dizer, olha, o que o mundo me oferece é muito pequeno, chega a ser ridículo, chega a ser irrelevante por aquilo que o Senhor quer na minha vida. Então, eu quero passar essa coragem para o meu filho. Eu quero passar essa coragem para minha filha. Falar, minha filha, deixa eu te falar uma coisa. Tá difícil, então tá certo. Se você está passando por dificuldade, é isso que eu quero que você faça. A gente tem uma vida aqui. Imagina se Daniel falasse, ô Deus, está difícil demais. O rei aqui Nabucodonosor está falando que não pode mais adorar o Senhor, está pedindo para eu comer os manjares do rei. Os meus amigos foram jogados na fornalha. Ô Deus, eu acho que eu vou dar uma cedida aqui. Não está sendo muito bom ser cristão. Meu amigo, Belfort, nunca, e para quem está ouvindo, nunca foi bom ser cristão. Nunca foi agradável para o mundo ser cristão. Por quê? Porque nós viemos aqui para esse mundo de fato, para poder fazer algo diferente. Nicolas, eu estava hoje, a gente estava estudando, eu, Joana e o pastor Paulo Júnior. Desde Caim e Abel, né, depois vem os antediluvianos, vem o filho de Noé, vem o Quem descendente, a serpente, Torre de Babel, Abraão, Ismael, Isaac, José e seus irmãos, os dois filhos de José e Faraó, Faraó e Moisés, juízes e o bem, reis, Saul e Davi, vem os dois cativeiros, né, o Assírio e o Babilônio, e aí sai remanescente da Babilônia, Neemias. Na sequência, existiu morte, eles estavam o tempo inteiro, desde o início, o diabo tentando matar a semente. Lembra lá em Gênesis 3,15? O diabo coloca, né, Deus coloca a inimizade, né, vai morder, né, o calcanhar e eu vou esmagar a sua cabeça. Cara, eu falo que foi o seguinte, eu estava conversando hoje, surgiu até uma pregação, né? E quando a serpente fere o calcanhar de Jesus, quando ele cai, ele quebra a cabeça do diabo. Foi a maior derrota do mundo. Então, só que o que você falou é geracional. É uma coisa de geração. O problema hoje, tem dois problemas no mundo hoje, é identidade e geração. A geração cristã, a próxima, está fraca. Os pastores estão preocupados com a roupinha. Me desculpa, vou falar aqui, vou rasgar aberto. Eu não vou numa festa de, sei lá, uma festa de bodas, eu vou vestir daquela forma, né? Um pastor que bota uma jaqueta de... Não tem, pode ter uma jaqueta de 15 mil dólares, de 10 mil dólares, que for, só não pode ir numa igreja pregar, subir num púlpito, um cinto lá, de, sei lá, eu sou contra, por quê? Cara, é modéstia. A Bíblia fala pra gente ser modesto, sabe, pastor, o Nicolas? E o grande problema nosso, essa coisa da vaidade, né? Você falou da simplicidade. Eu vejo o quanto você é simples. Eu vejo da sua simplicidade. É por isso que o jovem hoje, ele se conecta com você. E você não só se conecta com o jovem, você se conecta comigo, que não sou jovem. Eu falo que, pô, eu sou seu irmão mais velho, né? Sei lá. Eu tenho 46 anos de idade. Tá maluco? Mas assim, eu falo que a gente é um irmão, mas eu te admiro pela sua pessoa, pela sua simplicidade e por onde você se encontra e quanto você conserva esse seu coração.
E a gente está falando do sal, o sal foi feito para conservar, o sal foi feito para dar sabor e o sal foi feito para hidratar. Quando a gente fala de hidratação, né, o sal é muito importante na parte da hidratação. As pessoas não estão usando ele para se hidratar, para ter vida, né? Elas só querem, às vezes, tá salgado, mas também o sal hidrata. Eu falo que o sal tem um textura, porque eu entendo muito de hidratação. Eu uso o Pink Himalaia Sol, uma dica para todo mundo: bota na água, pega o Pink Himalaia e bota na água, que fica uma delícia, fica com os seus receptores, fica melhor. Então, Nicolas, assim, já estamos meio que chegando no final. Pô, tem muita coisa bacana para a gente conversar. Assim, eu tenho tantas Sim, perguntas. não, tá gostoso. Eu tenho ensaio daqui a pouco, que eu toco bateria, né? E aí hoje Sério? eu vim de carro de Brasília pra cá, pô, pegando o avião toda hora. Eu falei, galera, deixa eu botar um chinelo aqui, quero ir de carro, entendeu? Eu Ah, fico cansado dessa coisa de aeroporto. Aí cheguei aqui agora e daqui a pouco tem ensaio. Mas assim, Vitor, uma coisa que você disse aí, só para complementar, tá? Para você encaminhar aí para finalização. Além disso tudo, o sal também, ele dá sede. E é um verdade. pastor falou isso comigo, cara, e eu falei, caramba, ele falou um dia comigo assim, Nicolas, você é sal nessa terra. E eu na hora já pensei, né, pô, conservador, vou conservar e tal, mas aí ele continuou, você é sal nessa terra. Você foi Uau. colocado aqui para poder dar sede nessa geração. Ou seja, as pessoas vão querer o que está dentro de você. E o que está dentro de mim, pessoal, não é política, tá? O que está dentro de mim não são eleições. O que está dentro de mim não é votos. O que está dentro de mim, cara, é o Espírito Santo, assim. O que está dentro de mim é o Evangelho, sabe? E eu acho que ninguém, acho não, tenho certeza, né? Nenhum político, a política, ela não tem a capacidade de redenção. O político não consegue redimir ninguém. A política não consegue redimir ninguém. O único que consegue ter a redenção é o sangue de Jesus, é o Amém. sacrifício dele que nos Amém. remiu, que nos deu a condição de chegarmos até ele. Então, muitas pessoas acabam por não compreender isso e se frustram, né? Poxa, fulano de tal perdeu, perdi minha fé junto. Poxa, fulano de tal perdeu, e agora, o que será de nós, né? Como assim, o que será de nós? Há 2000 anos teve um cara que já fez por nós, né? Morreu, ressuscitou, sabe? Te deu a condição da vida eterna. Então, sejamos sal também das pessoas olhar e falar assim, caramba, eu quero que tá dentro aí desse cara, sabe? A determinação dele, a coragem, eu quero a família, sabe? Que ele tem. Eu quero que o contato que ele tem com o Senhor, eu quero ter também. Quando ele fala, quando ele ora, quando essa mulher abre a boca, sabe? Eu vejo o Espírito Santo nela. Quando essa mulher fala, eu não vejo sensualidade nela, sexualidade, eu não vejo vaidade. Pelo contrário, quando eu escuto aquele pastor, eu escuto humildade, eu escuto simplicidade. Isso é ter sede, cara. Isso é... Sabe? Então, eu quero colocar só o quarta característica aí, Uau! Já caso anotei vocês aqui. não sabem isso aí, também foi Agora, novidade para mim. o Nicolas, eu desafio todo, eu falo para todo mundo, eu falo assim, ó, Deus em 2007 me deu, ele falou assim comigo, nitidamente, a minha igreja é corpo primeiro, é o natural e depois o espiritual, né? Nós somos formados de um corpo, de uma alma, né? E de um espírito, né? Eu falo que todo mundo nasce morto espiritualmente. Então eu queria falar sobre que eu vou te perguntar uma pergunta, mas eu vejo que a sua fraqueza é comida. Eu já identifiquei ali, tá? Vou Mais te dar... especificamente doce. Aí, tá vendo? Então eu vou te dar o seguinte, eu vou te falar que você está ingerindo o inferno. Vou te mostrar uma coisa aqui. Só para te dar uma dica. A coisa mais diabólica para o nosso corpo é o açúcar. Jesus não inseria açúcar. Quando eu falo açúcar, açúcar processado, tá? São os doces. Tâmara, fruta, entendeu? O açúcar da batata. Eu falo que o açúcar natural. Eu falo que é o seguinte, é muito fácil. E eu volto ao seguinte, hoje a igreja, desde brincadeira, sempre que eu vou na igreja, os Só caras me não levam pode, para pegar, para dar uma só, vontade. só não pode falar isso pro Lula. Você vai falar que a cachaça vem da, vem da cana, pô. E aí tá de boa. Mas olha bem, mas o grande problema é o seguinte: as pessoas não entendiam o vinho que Jesus bebia. O vinho que ele bebia era o vinho que não era fermentado, não era álcool. A cana você pode tomar, o caldo de cana. Eu tomo caldo de cana, Sim, é beleza, gostoso. mas você não pode deixar fermentar, porque já é manipulado. Então, vem para essa área aqui. Eu vou te perguntar quais são as suas fraquezas e o seu ponto forte. Eu já identifiquei que é a comida, então eu queria te dar só
para a gente terminar, eu queria só te dar uma dica. Hoje, as pessoas estão ingerindo comidas e alimentos, principalmente o açúcar, é a coisa pior para os jovens. Hoje em dia, muitos alimentos que são feitos aqui nos Estados Unidos são banidos no Japão, não sei se você sabe, por causa do que é processado, são coisas processadas, coisas terríveis para a família, que dá câncer. E o açúcar, eu podia falar assim, é a coisa mais inflamatória que você bota no seu corpo. O que é inflamação? A inflamação, quando ela é boa, ela é natural. Quando ela é ruim, ela é diabólica. Então eu falo para todos os meus filhos, assim, aqui em casa ninguém come açúcar, a gente não bebe álcool. Então eu quero falar para você, quero te desafiar. Né? Depois você me fala do seu ponto fraco, mas eu percebi que você acabou de falar que é açúcar. Meu amigão, o açúcar é demoníaco. Eu falo assim, olha para Daniel. Daniel tinha uma dieta específica. Ele falou assim, olha, eu tenho que comer assim. Jesus, ele não comia o pão com açúcar. O pão dele não tinha açúcar, né? Era diferente. E eu vejo hoje, né, a igreja e as pessoas viciadas no tal do açúcar, porque é legal, né? É uma coisa legal. E eu falo assim, queria deixar para você falar do seu ponto fraco, o seu ponto forte, e você terminar deixando uma mensagem para os jovens, para os adolescentes, para as crianças e para os pais os pais dos jovens. Show. Eu acredito que realmente uma fraqueza minha, de fato, é o doce. E isso, assim, reflete, né? Eu acredito que quando você tem domínio sobre o que você come, você também tem domínio sobre si mesmo, né? Então, é uma fraqueza, de fato, aí que eu tenho. Eu fiquei, inclusive, nos 21 dias de oração pelo Brasil, eu fiquei 21 dias sem doce. Cara, eu percebi, assim, que eu tava um cracudo de doce, sabe? Assim, aquela coisa, aquela necessidade, porque acaba que fica um efeito compensatório, né? De você querer ali algo gostoso, né? Uma dopamina para sua mente, e você ingere o açúcar. Então, acredito que uma fraqueza minha seja essa, mas darei que outras fraquezas também, no sentido, falar só uma é muito fácil, vamos dar outras aqui também. Eu acho que uma fraqueza também que eu tenho, né, um defeito, uma falha, é a falta muitas vezes de foco, sabe? Eu acho que são muitas coisas no meu dia onde eu preciso priorizar e eu acabo numa ânsia, até numa boa vontade de querer fazer as coisas, acaba perdendo o foco e eu preciso ter, né, essa disciplina. Acredito que a disciplina seja aí um segundo erro meu. Agora, acredito que uma virtude, né, uma qualidade que eu tenho, de fato, é a coragem. Eu acredito que para muitas pessoas elas precisam, assim, treinar a sua mente, por exemplo, para poder pular de paraquedas, né? Uma semana antes ficar, meu Deus, né? Deixa eu mentalizar aqui como vai ser, né? Gerar força para pular de uma cachoeira, né? Chega lá e fica com medo. Cara, eu não preciso de esforço para poder fazer o certo. Tipo, se demanda coragem, graças a Deus é uma coisa que não vai me demandar muito. Então, assim, eu sou um cara que, quando eu vejo injustiça, eu fico extremamente Corajoso. afetado, sabe? Eu me Com sinto assim, coragem, você não isso, aceita. eu não aceito, cara. Pode ser desde um garçom, qualquer pessoa, até a pessoa, poxa, mais culta do mundo. Se eu ver uma injustiça acontecendo, igual aconteceu agora na CPMI, não sei se você chegou a ver, um senhor de 72 anos, Argino Bedin, ele é considerado o pai da soja, lá do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Ou Mato Grosso, não, acho que é do Mato Grosso mesmo, confundo, mas o cara, assim, 72 anos, diabético, um cara que tem mais de 100 funcionários, um homem, assim, do bem, sendo ali, sabe, execrado ali, humilhado por conta de um bando de hienas. E, cara, aquilo ali me deixou, assim, revoltado, sabe? Eu vi você falando com ele, eu vi você dando a mão para ele. Sim, cara, eu fiquei revoltado com aquilo ali. Então, assim, para muitas pessoas, talvez, deveria exercitar sua coragem para poder dizer as palavras que eu disse. Para mim, é muito natural, porque eu acho que Deus me deu essa virtude, sabe? Eu realmente, assim, eu fico incomodado com a injustiça. Então, acredito que seja isso. E, por fim, respondendo aí a sua pergunta, que é que direciona para os pais, né? Com relação aos jovens, é isso? Se eu entendi bem. Pais para os Tá. jovens, para os adolescentes e para as crianças. Então, vamos lá. Para os pais, eu acredito que a melhor coisa que o pai possa fazer hoje é compreender que a educação está em suas mãos. Tem muitos pais que terceirizam isso para a escola, terceirizam isso até para o celular, né? Mas a função de educar é sua. E eu aprendi muito com os meus pais que é pelo exemplo. Com relação aos filhos, né, aos jovens que estão aí,
eu aprendi que a dor, o sofrimento, ela é uma incrível professora e ela precisa ser passada. Hoje a nossa juventude, ela não quer passar por dores, ela somente quer ter injeções de dopamina, aquilo que me faz feliz, né? Faça o que te faz feliz. Assinado Satanás. E eu acredito que a gente precisa, na sua adolescência, na sua juventude, passar por sofrimentos, porque a alma que não passa por sofrimento é uma alma atrofiada. É igual um corpo que nunca sentiu a dor da academia, do exercício, da mesma forma é uma alma que nunca passou pelo sofrimento. E para as crianças, o que eu posso aí, né, direcionar para vocês é ouvir o seu pai e a sua mãe, é você curtir a inocência da sua infância, é você realmente, sabe, curtir as coisas mais gostosas que vocês têm, que é a inocência, né? Sabe, curtir o seu imaginário, é quando você vai para uma viagem com seus pais, sabe, você está com seus amigos, com seus colegas, com a sua família, aproveite esses momentos, porque esses momentos passam assim, ó, num piscar de olhos, você já não está mais com seus amigos, tem uma charge que, poxa, toda vez que eu lembro dá vontade de chorar, cara, que é assim, um dia você jogou bola pela última vez e não sabia que era a última vez, né? Um dia, cara, eu joguei bola pela última vez com meus amigos na rua e eu não sabia que era a última vez, né? Uau. Uma última vez você estava ali almoçando com seus pais, curtindo com eles e você nem sabia que seria a última vez que você faria isso. Então, esses são os meus humildes, mas sinceros conselhos que eu posso dar aí. Uau, olha, ô, Nicolas, eu te admirava, meu irmão, mas hoje eu te admiro mais. Te admiro mais. Eu quero entrar com você numa coisa. Tá me ouvindo aí? Acho que tá falhando aqui. Acho que vai voltar aqui. Espera aí. Alô, alô. Eu acho que está falhando a internet dele. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão conseguindo me ouvir? Bom, acho que ele caiu. Vamos ver se ele. Eu acho que ele caiu, acho que ele teve que sair. Bom, que live, que top, gente, que bacana. Deixa eu ver se consigo trazer ele de volta aqui, senão só dar mais um tchau. Eu não sei se por que caiu. Acho que ele teve que sair. Bom, gente, foi uma live da pesada, hein? Foi demais mesmo. Bom, depois eu vou, não sei se ele vai conseguir entrar de novo, mas muita coisa boa aqui pra gente, muita coisa boa. Eu fiz muitas anotações aqui, eu não sei vocês, tinha anotações aqui espetacular, né, que ele deixou aqui pra gente. Educação dos pais, né, dos pais, né? Não deixa isso, caiu do nada, deixa eu ver se ele consegue entrar aqui, vamos ver. Poxa, Nicolas, eu sou meio faixa branca nisso aqui, vamos ver. Vou te mandar aqui, só para você dar mais um tchau. Não sei se eu vou tentar trazer ele de volta. Mas, enfim, aqui, vou dar mais um tchau aqui. Ó. Vou entrar aqui, ele vai entrar e vai dar mais um tchau pra gente. Calma aí que ele tá voltando. Eu acho que foi muita coisa boa aqui. Sim. Fala, Nicolas, caiu. Eu acho que o telefone superaqueceu, você bota fé? Superaqueceu, eu vim até aqui pra cozinha aqui, velho. Pode ter certeza. Os anjos do Senhor esfriou ele, mas porque tem gente aqui revoltada. A gente sabe que quando as coisas de Deus acontecem, a gente sabe que muitas coisas acontecem. Mas eu fiz tanta anotação aqui, o Nicolas, mas eu quero dizer o seguinte: eu vou te ajudar numa área que eu tenho condição. Eu falo que milagre, eu falo assim toda vez, o milagre acontece quando o homem não pode fazer, né? O milagre acontece quando eu não consigo fazer. Eu falo para todo mundo no esporte, a minha mindset é assim, se eu posso fazer, Deus vai me capacitar. Amém. Mas quando eu chego num lugar que eu não consigo mais fazer, é como se uma mãe vê um filho debaixo do carro, não tem ninguém. Deus vai dar força para essa mãe levantar e o filho vai sair.
Eu tenho certeza disso. Então, eu vou sair, eu vou conseguir fazer você abandonar o açúcar. Escuta o que eu tô falando. Não, Eu fiz a minha esposa. terminou aqui, eu falei com a minha esposa aqui, eu falei assim, bicho, vou ficar sem comer doce até o final do ano, só vou comer no Natal. Eu vou te ligar, eu vou fazer um coach com você e eu vou ser o seu accountability partner. Quando você tiver, eu vou o seguinte, eu vou te dar, fala para a Lívia entrar no canal da Joana, é Casa da Mãe Joana. A Joana tá fazendo várias receitas que tem açúcar, que é tipo, pô, brigadeiro fit, tem opção de coisa hoje em dia que as pessoas não sabem. Existe algo que não faz mal para o seu corpo e você pode ter aquele alimento. A gente faz hambúrguer, a gente comeu um hambúrguer outro dia, a gente vai comer lasanha, tem lasanha que é natural, tem tudo. Eu falo que Deus ele foi tão inteligente que ele fez a única coisa que Satanás patenteou é mentira. Eu falo que o açúcar processado é a mentira, porque o seu cérebro funciona com gordura, que é importante, a gordura saturada é pior. A gordura é importante, o açúcar é importante, mas quando ele é sem ser processado. Isso eu vou te ajudar. Cara, eu quero te agradecer, agradece aí, pô, fala para sua esposa que a gente vai estar orando pela sua filha. Sabe, eu quero conhecer sua família um dia, quero poder te conhecer pessoalmente. Quando você vier aqui, você está vindo para Orlando em breve, não vai estar vindo? Vou estar aí, vou ministrar 2 dias aí. Você vai me ligar, vou ver se eu vou lá te ver, vou te dar um abraço. Cara, tamo junto. O que você precisar de mim, você sabe que você tem um Benaia. Depois você vai dar uma olhada na história de Benaia. Fechou. E você tem com você do seu lado, tá, cara? Obrigado pelo seu carinho. Manda um beijo para sua família. Obrigado a todos vocês que assistiram a gente. Obrigado mesmo, irmão. Belfort, eu quero te agradecer aí. Obrigado aí, poxa, por me chamar, marcar aqui essa live aqui. Obrigado pelas palavras também. A gente sabe que, você é lutador, obviamente, você já bateu muito, mas também já apanhou. E eu também da mesma forma, né, cara? E, assim, graças a Deus que eu valorizei os momentos que eu apanhei também, né? Que muitas pessoas não sabem, mas já apanhei muito também para poder suportar o que eu suporto hoje, né? Cada um na sua guerra, né? Digamos, material. Eu tenho uma guerra aqui, obviamente, na política, mas todos nós temos uma guerra espiritual, né? E isso nos faz sermos irmãos, né? Você disse aí, o irmão mais velho, mas nós, de fato, somos irmãos, né? O Senhor nos chama de amigos, nos chama de cordeiros com Cristo. Então, eu fico muito feliz porque Deus coloca, né, as pessoas não para poder somente se unirem em causa própria, mas eles unem propósitos, né? E a linha de pensamento, né, que a gente tem, eu não vou falar que é igual, mas é muito similar, para não falar que... Qual time que você torce? Eu sou flamenguista. Pois é, eu sou cruzeirense, tá vendo aí, ó? Só aí já tira uns 10% aí de igualdade, tá ligado? Mas a gente discorda. Obviamente, alguma coisa... Fora que existem 2 coisas, preferências e princípios. Nós temos preferências diferentes, mas nós temos os princípios são iguais. Exato, é isso que eu quero dizer, porque muita gente acredita que a gente não pode concordar em discordar, né? E é isso que o pessoal da canhota faz. Todo mundo tem que ser exatamente como eles são, caso contrário, ele é descartado. Então, todos nós vamos discordar em algo, mas saiba que sempre, né, o foco, de fato, é fazer com que o evangelho seja mais uníssono possível, né? Tenha mais unidade possível, seja mais parecido com aquilo que Jesus foi. Obrigado aí mais uma vez, vou transmitir aqui o abraço aqui para minha esposa, e Holanda a gente chega aí, pô, e compromisso meu, falei aqui com a minha esposa. Eu vou mandar para você, depois fala para sua esposa entrar lá na Casa da Mãe Joana no YouTube, né? Fechou. Casa da Mãe Joana tem várias dicas, ela vai dar várias dicas, e ela vai ter, cara, ela passou por muita coisa de mãe, e eu falo o seguinte, ó, paciência com ela, tá? Tem que ter muita paciência. Eu tenho paciência, eu sou paciente. Eu falo que aqui em casa é o seguinte, eu adoro perder para a Joana, porque quando eu perco, eu ganho. É o único lugar que eu perco, eu ganho. Tá certo. Um homem sábio, né? Sabe fazer isso. Irmão, então, eu vou levar ele também lá para Holanda também, a gente troca uma ideia. Vai ser a gente vai se ver, eu vou lá te ver, eu vou dirigir todo mundo lá para te ver. E, pessoal, segue aí o Belfort. O cara, poxa, além de ser uma lenda viva, né, do esporte aí, é um homem de fé, um homem que tem também, poxa, muito para acrescentar. É um cara, pô, 100% aí verde e amarelo. E, pô, para mim é uma honra aí, de verdade. Não poderia deixar também de mandar um abraço aqui do meu amigo Henrique. Pediu para você mandar um abraço para ele, que ele é lutador de MMA. Ele é meu segurança. É o seguinte, ó, eu vou te dar acesso ao Belfort Club. O Belfort Club é um clube que eu fiz, que eu divido com todo mundo. Eu vou mandar o meu pessoal te dar um acesso no Belfort Club. Inclusive, Henrique, lá eu ensino
treinamento de mobilidade, flexibilidade, respiração. Tudo que eu faço para mim, é lá, eu estou dividindo com vocês. Então, vocês estão todos bem-vindos lá. É na minha bio, você entra, chama-se Belfort Club. Eu vou te dar o acesso. A gente vai largar esse açúcar. Vou deixar você trincado, meu irmão. Fechado então, pô. Vamos pra cima. A Aurora vai ter um pai giga. Vai ser projeto Pai Monstro. É isso aí, meu irmão. Quando eu nascer, tá com a espada na mão. Vou correr aqui pro ensaio aqui. Abração, meu fã. Um abraço pra todos vocês também. Tamo junto. Valeu. Ai, que alegria, cara. Que alegria. Cara, que bacana. Olha, eu quero encorajar todos vocês, crianças, jovens, adolescentes, pais de adolescentes. Eu peço com todo o amor. Eu sei que muitas pessoas estavam achando que a gente ia estar aqui, a gente ia ficar falando de política. Eu falo que a política aqui é reino. Eu queria falar sobre uma coisa. Cada um aqui tem a sua religião. Eu respeito a sua religião, eu respeito as suas escolhas, eu respeito tudo. A única coisa que eu não posso respeitar é a pessoa que não tem um amor, não existe o perdão, que ela quer o mal de outra pessoa. Eu sei que é difícil. Nós somos feridos todos os dias, ferimos todos os dias também, porque a gente não acha que a gente não está ferindo. Mas eu queria que você pensasse nisso, que essa live ela possa te conduzir para esse lugar, sabe? Esse lugar de reflexão. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Tem tantas coisas aqui, depois eu vou dividir com vocês mais um pouco. A gente vai estar fazendo live toda quinta-feira. Na quinta-feira vai ter um convidado especial. Todos os convidados são especiais para mim e vai ser especial para vocês. Um forte abraço e até a próxima.